Boa tarde, bom dia, né? Não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo. Mas eu espero que vocês estejam muito bem, se cuidando, tá? E eu creio em nome de Jesus que isso já tá acabando. Em nome de Jesus. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, tá? Que eu gosto muito. Sobre Revolução Industrial. Bom, é uma matéria molezinha, fácil, tá? Se meu telefone, esse telefone que eu tô usando aqui, que não é meu, gente, cair, não se importa que eu tô segurando aqui a base dele, porque eu quebrei a base da minha filha, tá? Então, se ele balançar ou eu tiver que segurar ou ele cair, vocês não reparem, tá? Que eu quebrei aqui e eu fiz uma coisa aqui pra segurar ele, tá bom? Mas vamos lá, o que importa é a matéria, né? Revolução Industrial. Começa aí por volta século XVIII, né? E aí nós vamos dividir essa fase da Revolução. Geralmente, os livros de história a Revolução Industrial é dividida em 3 partes, tá? E fica até mais fácil pra gente compreender essa matéria. Que ela é muito molezinha, olha, tranquila, fácil de entender, não vai ter dificuldade nenhuma. Aí quando a gente falar das divisões, vocês vão ver como é fácil a matéria. Mas vamos lá, a primeira fase da Revolução Industrial, não tem como a gente assim cravar uma data exata, tá? Porque não tem data exata. Mas você tem aí livros entre 1750 e 1760 falando na Revolução Industrial. Mas vocês, olha só, não se preocupem com data, tá? Aqui, na verdade, o importante na história não é você acertar datas, é você saber o contexto, o que aconteceu e por que aconteceu, o que causou, o que acarretou, o que mudou a partir dessas revoluções, enfim. Mas agora, data... Mas não se preocupem que eu não vou pedir data para vocês, tá certo? Mas aí por volta de 1750, 1760 tem livros aí que vão diferenciar no início da Revolução Industrial. Mas a primeira fase, ela está restrita na Inglaterra. A Revolução Industrial inicia-se na Inglaterra, tá? Por quê? A Inglaterra, num certo período, ela começa a acumular bens, começa a acumular capitais, começa a juntar dinheiro. E aí, o que vai acontecer? Ela vai dominar o comércio marítimo. A melhor marinha na época era a marinha inglesa. Isso tudo, logicamente, demanda dinheiro. E a Inglaterra tinha dinheiro para esse tipo de coisa. E também tinha uma burguesia muito forte, tá? Quando a gente diz burguesia forte, era aquele tipo de burguesia que já dominava o parlamento, sabe? O parlamento de política mesmo, de assembleias, de reuniões políticas, saber quem ia resolver casos políticos relativos à Inglaterra. Então a burguesia era muito forte. E aí você vai percebendo que a Inglaterra, ela tinha todos os motivos, todas as características para ser a pioneira nesse processo de revolução. E não se esqueçam, né? Porque revolução é mudança drástica, tá? Lá no final eu vou voltar nesse termo que eu usei, revolução, tá? Explicando melhor para vocês. Mas um pouco antes desse período aí da Revolução Industrial, você tinha uma dinastia na Inglaterra chamada Dinastia Tudor, que já havia passado aí por um processo de redistribuição de terras, enfim, os camponeses, né, foram expulsos de suas terras brutalmente. E aí, o que aconteceu? Eles foram, essas terras que eles tinham eram utilizadas para a criação de ovelhas. E por quê? Porque a Inglaterra, na verdade, já era pioneira na questão da manufatura, ou seja, pequenas fábricas, né, onde o serviço é assim meio que manual. Então, utilizam máquinas, só que essas máquinas são movidas manualmente, tá? Mas é semi-manual, né? Porque na verdade elas tinham maquinários, mas as máquinas não funcionavam igual hoje em dia com tecnologia, eram manuais. Enfim. E aí,
E o produto dessas fábricas, dessas manufaturas, era justamente o produto têxtil. O produto têxtil é o quê? Fabricação de tecido, né? E aí as ovelhas, esse monte de terras que foram desapropriadas dos seus donos, tiveram que sair das suas terras, né? E dar essas terras para a Inglaterra era para a criação de ovelhas. E, logicamente, para a criação de ovelhas era para tirar, né, a lã das ovelhas para a criação da indústria têxtil. Então, por isso que a Inglaterra é a pioneira na Revolução Industrial, porque fez isso com os camponeses para a criação das ovelhas. Vamos lá. E aí, então, você tem a Inglaterra com redistribuição de suas terras, ela tem dinheiro para investir, ela tem também uma burguesia forte. E outra coisa, a Inglaterra tem canais fluviais, né? Tem vias fluviais que proporciona a facilidade de acesso, a facilidade do comércio. Então você tem várias coisas que eram muito benéficas para a Inglaterra. Por isso que a Revolução Industrial se inicia ali. Porque além de todas essas coisas, a burguesia forte, dinheiro para investir, enfim, ela ainda tinha o acesso, a facilidade de acesso, tá? E aí... E como sempre eu falo, né? Vou voltar. O conceito de revolução, gente, olha só. Revolução. Não podemos esquecer jamais, tá? A gente já falou isso em outras matérias. Que a revolução é algo que muda a forma significativa de maneira de vida, né? O modelo de vida das pessoas. Vamos lá. Quer ver um exemplo prático disso, do que é revolução, ou do que é um movimento, mas que não chega a ser uma revolução? Vou usar uma coisa mais recente para vocês terem noção do que eu estou falando, mas o impeachment da ex-presidenta, a Dilma. Aquilo, a gente pode dizer que foi uma revolução? Não, não pode dizer. Por quê, gente? É só para vocês não confundirem, tá? Porque teve passeata, teve, né, aquele monte de movimentos e não sei o que na televisão, e panelaço e não sei o que, babá, mas não afetava a vida das pessoas diretamente. Olha só, entenda bem, gente, muda, porque quando você muda um governo, você nesse caso aí não pode se dizer que o impeachment foi um tipo de revolução, porque ele muda, né, a situação das pessoas, mas ele vai mudar somente um dirigente do poder, né, um presidente. No caso da revolução, nesse caso da Dilma, você não teve ruptura com a vida das pessoas. Você tem um processo assim de talvez uma melhoria, mas não no caso de uma revolução, que você não modifica. No caso da revolução, você modifica a vida da população, de toda uma população. E aí um aluno uma vez me perguntou se esse caso do impeachment seria uma revolução. Não é uma revolução, tá? Porque não tem uma ruptura direta com uma população, entendeu? Você só tem uma mudança de um presidente, tá? Mas se vocês ficarem com dúvida, pode me perguntar que eu volto nessa matéria e a gente vai voltar nela na próxima segunda para explicar melhor, tá certo? E aí, vamos lá. E aí você tinha as pessoas que viviam da manufatura de artesanato ou do campo, né? E agora essas mesmas pessoas, elas são dependentes da fábrica, ou seja, aquele cara que morava lá na terra dele, na fazendinha dele, tinha a plantação, ele teve que dar a plantação dele. Acabou. Deu a terra e se vira. Ele vai ver basicamente do que? Agora ele vai ter que se tornar um operário dessa fábrica, porque ele tinha que se sustentar e sustentar sua família. Então agora ele vai ter que viver daquilo que é imposto a ele. Ele não tem mais a autonomia de viver na terra que era dele, tá? Gente, olha só, uma grande coisa que aconteceu nesse período da Inglaterra, da Revolução Industrial, foi o fato das mulheres também terem espaço, tá? Nas fábricas. Aí você vai pensar assim, poxa, professora, mas desde esse tempo aí, né, que as mulheres já têm um lugar, né, Sim, hoje que as mulheres lutam pelos mesmos direitos que os homens? Não, infelizmente não. As mulheres trabalhavam nas fábricas, mas por quê? Porque era uma mão de obra mais barata. Inclusive as crianças, tá, gente? Olha só.
essas leis de proibição de trabalho infantil, né, na Europa, elas começaram a surgir, sei lá, final do século XIX, mais ou menos, tá? Então você tinha as crianças que não tinham infância, elas não tiveram infância, não tiveram brincadeiras, e às vezes as crianças, por serem pequenas, elas eram colocadas para trabalhar no produto principal da era da Revolução Industrial, que era o carvão mineral. As máquinas eram movidas a carvão mineral. Então você tem as crianças, como são menores que um adulto, logicamente, elas são colocadas em túneis feitos no solo, né, no chão, para retirar esse carvão mineral. E essas crianças e as mulheres, elas não tinham a mesma remuneração dos homens. Os homens já tinham uma remuneração baixa, tá? Mas ainda assim, as mulheres e os homens, as mulheres e as crianças recebiam menos ainda. Ou seja, é a exploração ao ser humano, né? E aí, o que vai acontecer? E próxima a essas fábricas, era muito comum também você ver vilas surgindo, vilas de casas, né? Pequenas, como é que são? Oh, meu Deus! É como se fossem bairros industriais, tá? Eram bairros industriais. Como as pessoas trabalhavam às vezes 16 horas nessas fábricas, e olha só, um dia tem 24, ele trabalha 16, 17, até 20 horas trabalhando nessas fábricas. E aí ficava um espaço de, sei lá, 4 horas às vezes, para ele em casa comer, descansar. Não tinha como, né, gente? Aí o que acontecia? Em volta do entorno dessas fábricas iam sendo construídas vilas de casas, né, que se tornaram bairros industriais. Por quê? Quando apitava lá a fábrica, 4, 5 horas da manhã, sei lá que horas, o trabalhador daquela fábrica já tinha que estar perto. Então foi mais fácil para eles irem construindo esses bairros industriais. Tá? Porque às vezes você vai ver em outro livro, né, falando sobre isso, é por conta disso, é por estar mais perto, ou pelo trabalho cansativo que era de trabalhar às vezes 18, 20 horas, e como é que tu vai em casa, toma banho, volta, come, dorme, descansa? Você não faz isso, você não faria isso, né? Enfim. E aí nessa época das fábricas vão começar a surgir mais 2 classes sociais na Inglaterra, que você vai ter o burguês industrial e o proletariado. O burguês industrial, logicamente, o dono da indústria, tá? Aquele que explora lá o pobre que ele desabrigou lá da terra dele. E o proletariado, claro que é aquela pessoa mais humilde, é o funcionário, é o operário da fábrica. Gente, não existiam leis trabalhistas, tá? Ele mal dormia. O funcionário mal dormia, já estava na hora de acordar para voltar para a fábrica. Então, ele não tinha lei trabalhista, não tinha nada que resguardasse os funcionários, tá? Isso a gente está falando da primeira fase da Revolução Industrial que começou na Inglaterra, tá? E aí você tem uma Inglaterra que realmente, com a exploração dessas pessoas, tinha tudo para dar certo, mas não para o proletariado, tá? Você tinha o dono da indústria lá, o burguês industrial, se dando bem. Mas aí, por volta de 1860, mais ou menos, até 1945, você entra na segunda fase da Revolução Industrial. Olha lá, a gente explicou a primeira fase, que começou na Inglaterra. Nessa segunda fase agora, que vai até 1945, está terminando a Segunda Guerra, você vai ter aí ela se espalhando em outros lugares, tá, gente? E aí, ela sai da Inglaterra. Essa Revolução Industrial, ela não se concentra só na Inglaterra. Aí ela vai aí pegar países como Bélgica, França, Estados Unidos, Japão. São outros países que vão também participar, vão ter essa Revolução Industrial. Mas o que caracteriza essa fase, né? Essa segunda fase? É uma coisa muito simples, gente. Olha como é que essa matéria é mole, se você lembrar as fases da Revolução Industrial. Essa segunda fase da Revolução Industrial, ela se caracteriza por algo? Petróleo. Sim, o petróleo, gente, olha. O petróleo já começa transformando o mundo, tá? Já começa
modificando, é a nova fonte energética, né? E aí a gente sabe que tudo hoje em dia é fabricação do plástico, né? Até no celular, no computador, no carro, no metrô, a gente tudo usa petróleo, né? Enfim, as locomotivas começaram a surgir nessa época, tá, gente? E a exploração em cima daqueles trabalhadores continuava, tá? Vamos lá, vamos revisar rapidinho. Desculpa. Segunda fase da Revolução Industrial. Você tem um produto aí que está modificando o mundo, tá? Que é o petróleo. E aí, você vai ver que o petróleo está presente em tudo hoje em dia, né? Presta atenção. Está presente em tudo, modificando tudo. As máquinas vão começar a ser movidas, ao invés do aquele carvão lá, o carvão mineral lá da primeira fase da Revolução Industrial, agora você já vai ter o combustível mesmo, fazendo as máquinas funcionarem, tá? Mas só que essa exploração ao funcionário, ao proletário, vai continuar. Só que vão surgir aí, gente, olha, sociólogos, pensadores, estudiosos, enfim, teólogos sociais que vão correr atrás do prejuízo para o trabalhador, tá? Eles vão defender os trabalhadores de uma forma didática, ou seja, nada de revolução, nada de briga, né? Nada assim, mas esses caras que vão aparecer aí nessa segunda fase da revolução, eles vão trazer à tona, para elucidar as pessoas, de que olha só, você está sendo explorado, você não pode ser explorado, você produz, você dá riqueza para o dono da empresa, então você tem que ter o seu retorno. E aí tem um cara que vai aparecer nessa história aí, que ele é muito comentado em vários livros, quando se fala em Revolução Industrial, o nome dele é Karl Marx, tá? Ele defende uma teoria chamada marxismo, ou seja, trabalhadores, vocês estão sendo explorados por seus patrões, tá? E como é que ele fazia isso? Como é que ele vai elucidar as pessoas, trazendo elas a refletirem na importância que elas tinham para a época e que a empresa não dava o devido valor a elas? Vamos lá. Ele mostrava que os trabalhadores estavam assim vivendo num período de alienação, ou seja, eu preciso desse trabalho, eu preciso desse pouquinho, dessa merreca que eu ganho, então eu me sujeito a ganhar isso que a empresa me paga, que a indústria me paga, que a fábrica me paga. Não tem problema se é pouco, se eu vou passar necessidade na minha casa, mas é o que dá para eu ganhar agora. Então é melhor eu estar ganhando pouco do que eu ficar desempregado. E aí tá bom para mim trabalhar 16 horas, trabalhar tantas horas quanto forem, porque tava bom, eu não estaria desempregada, tá? Mas aí surge uma teoria com essa reflexão, né, com esse pensamento que Karl Marx vai fazer os funcionários se atentarem para isso. Tinha uma teoria chamada mais-valia, tá? Tinha a mais-valia e a menos-valia. Vou explicar para vocês. Mais-valia, o cara trabalha lá, sei lá, vamos botar aí 16 horas, tá? 16 horas. Aí, ele, para comprovação lá, junto com o patrão dele, o patrão tira 14 horas dele. Ele só vai receber em cima de 2 horas. Era a mais-valia do patrãozinho dele, né? Isso aí. E aí, o restante daquela produção toda, das 14 horas restantes, o patrão ficava para ele com muito mais lucro do que ele tinha que pagar ao funcionário, a menos-valia, tá? Então, olha só como é que eles eram explorados. Isso é só um exemplo, tá? Mas aí podia ser qualquer horário. Eu usei 16 horas, tirei 2, fiquei 14, só para vocês terem uma noção do que era mais-valia, tá? Então, Karl Marx, o que vai fazer? Ele vai tentar mostrar para os trabalhadores o quanto eles são explorados, e aí começam a surgir o quê? Sindicatos. Esses sindicatos que a gente tem hoje, né? Sindicato de professor, sindicato de bancário, sindicato, já começam a surgir nesse período. Ou seja, aqueles sindicatos vão garantir leis trabalhistas, vai lutar por leis trabalhistas que vão beneficiar de alguma certa forma o trabalhador, garantir que eles tivessem um salário base, né? O mínimo, horas
determinadas para trabalhar, seu período de férias. Quando tivesse doente, ele teria que ficar em casa para se cuidar, não era obrigado a trabalhar doente. Enfim, várias coisas. Esses sindicatos vão começar a correr atrás para os trabalhadores. E isso tudo baseados nesse marxismo, tá? De Karl Marx. E aí, de alguma forma, esses funcionários começam a se organizar, tá? Porque eles vão começar a perceber que eles são importantes, que sem eles a fábrica não funciona. Então, já vai começar a ter uma modificação aí. E aí a gente entra na terceira fase da Revolução Industrial, que é de 1945 até os dias de hoje. Mas como, professora, a gente está vivendo uma revolução industrial? Gente, sempre vamos estar vivendo essa revolução industrial. Vamos lá. Vai, de 1945 até os dias atuais. Começa no final da guerra, após a Segunda Guerra Mundial, né? E aí você tem, olha só, gente, a guerra, ela modifica um cenário, ela modifica um lugar. Por mais triste que seja, por causa de perdas, mortes, enfim, a destruição, a guerra acontece, ela sempre modifica alguma coisa. E não é diferente nesse período de Revolução Industrial. Por quê? Quando você tem a Segunda Guerra, mesmo com fatos ruins, tá? Mas você tem aí, por exemplo, a tecnologia, tá? Com essa terceira fase da Revolução Industrial, você vai vir aí com uma tecnologia mais aprimorada. Por quê, professora? Ó, bomba atômica, tá, gente? Lembram? Hiroshima e Nagasaki, bomba atômica, gente. Então, você é com destruição? É com tristeza? Mas não deixa de ter tecnologia. Contribuição científica para descobrir, sei lá, um novo tipo de arma. Olha só o quanto as coisas ruins que a guerra causou, mas que por isso que os historiadores, eles cravam início da terceira fase da Revolução Industrial após a Segunda Guerra. Medicina, gente, olha só, medicina. Você tem aí um monte de feridos. A medicina teve que se virar nos 30 para descobrir medicamentos, vacinas, para aqueles caras que estavam lá saindo todo estrupiado da guerra. Você tem aí, nessa terceira fase, você tem o quê? Um monte de indústria farmacêutica, né? A gente tem várias aí. Quando surge uma doença, não é, lógico, do dia para a noite, mas você tem aí várias indústrias farmacêuticas, tipo Oswaldo Cruz, né, que faz estudo, faz pesquisa para tentar achar a vacina, o medicamento específico para aquela doença, mas você já descobre o que causa, o que você pode fazer para evitar, enfim. Essa terceira fase da Revolução Industrial é esse período que a gente está vivendo agora, ou seja, vendo um processo de revolução mesmo. Outra coisa que acontece muito é o celular, gente. Não tem, olha só, hoje o cara não precisa sair de casa para fazer mais nada. Hoje, pelo celular, ele faz tudo. Esses celulares modernos aí, né, da vida, esses iPhone da vida, não sei, né? Mas você faz tudo pelo telefone. Então, só falta, sei lá, o celular almoçar pela gente. Mas ele, cara, faz tudo. É uma transformação social. Não vai parar por aí, tá? Essa revolução, ela não vai parar por aí. Daqui a alguns anos, alguns séculos, não sei, a gente vai ter outros tipos de coisas que a gente não tem agora. E aí, mais pra frente, vocês vão ver o quanto essas coisas que a gente vê agora são obsoletas. Porque já a modernidade, né, a tecnologia, que é a terceira fase dessa Revolução Industrial, vai estar presente ainda mais forte, tá? Gente, olha só, mais ou menos resumidamente, né? Revolução Industrial, essas três fases é moleza de vocês entenderem. Vou pedir que vocês deem uma lida na apostila e na próxima semana a gente vai estar voltando nessa matéria para tirar as dúvidas, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus, tá certo? Não esqueçam, vejam esse vídeo, revejam e estudem pela apostila. Um beijo, fiquem com Deus, tá certo? Se cuidem.